Leitura diária. Deus prometeu uma grande nação a Abraão. A narrativa de Gênesis capítulo 12 marca o início da jornada de fé de Abraão, que, na época, era chamado Abrão. Deus o chama para sair de sua terra natal, Ur dos Caldeus, e seguir em direção a uma terra que ele ainda lhe mostraria. É nesse contexto que surge uma das mais extraordinárias promessas da Bíblia. Eu farei de você uma grande nação e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Esse é o ponto de partida de um pacto divino que não só prometia prosperidade e proteção para Abraão, mas também a constituição de uma nação que influenciaria o mundo inteiro. Abraão não conhecia ainda o destino exato para o qual Deus o chamava, mas aceitou, confiando nas promessas. O que torna essa promessa ainda mais impressionante é o fato de que, na época, Abraão já era idoso e sua esposa, Sarai, era estéril. A realidade natural parecia completamente contrário à promessa de Deus. Mas em Gênesis capítulo 15, versículos 4 a 5, Deus reafirma essa promessa de maneira ainda mais clara. Abraão expressa sua preocupação de que, não tendo filhos, seu herdeiro seria Eliezer, seu servo. Contudo, Deus responde com uma firme declaração: este homem não será o seu herdeiro, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. O Senhor então leva Abraão para fora de sua tenda, ordenando que ele olhasse para as estrelas no céu, dizendo que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Esse momento não só reafirma a promessa, mas também testa a fé de Abraão. Em uma cultura onde o valor e o legado de um homem estavam intrinsecamente ligados à sua descendência, Deus promete algo humanamente impossível: um filho para um casal de idade avançada. A grandeza dessa promessa, no entanto, vai além da formação de uma nação física. A descendência de Abraão é tanto um cumprimento literal, com a constituição do povo de Israel, quanto espiritual, apontando para o cumprimento final em Jesus Cristo, o descendente prometido, por meio do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Abraão é, então, desafiado a crer não apenas no que seus olhos podiam ver, mas no que Deus havia prometido, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, lemos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A fé de Abraão é exemplo de confiança total em Deus, um exemplo que ecoa ao longo da Bíblia como um padrão de como devemos nos aproximar de Deus, não baseado em obras ou méritos próprios, mas em uma fé genuína e plena em suas promessas. O cumprimento dessa promessa ao longo dos séculos culmina em Cristo. Quando Deus promete uma grande nação, Ele está falando da linhagem de Israel, mas ao mesmo tempo olhando para um cumprimento ainda maior, que é o reino espiritual formado por todos os que creem em Jesus. Em Romanos capítulo 4, versículos 16 a 17, Paulo enfatiza que Abraão se tornou o pai de muitos, não apenas dos judeus, mas de todos aqueles que compartilham de sua fé. Portanto, o plano de Deus ao prometer uma grande nação a Abraão foi sempre global e abrangente. Sua promessa envolvia não apenas uma linhagem física, mas um povo espiritual composto por crentes de todas as nações em cumprimento à sua palavra. A história de Abraão nos ensina uma lição profunda sobre a natureza da fé e da confiança nas promessas de Deus, especialmente quando as circunstâncias parecem contradizer o que ele nos prometeu. Abraão não era apenas um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ele foi alguém que depositou sua fé inabalável em Deus, mesmo quando o cumprimento da promessa parecia impossível. Ele e Sara eram avançados em idade e, aos olhos humanos, incapazes de gerar um filho. No entanto, a promessa divina transcendia as limitações humanas, e isso nos mostra que, quando Deus fala, Ele age independentemente das barreiras que possam surgir no caminho. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, e isso exigiu dele uma renúncia completa à segurança de seu passado e um salto no desconhecido. A fé de Abraão foi provada a cada passo, desde deixar sua terra natal até crer em uma promessa aparentemente inatingível. Mas ele confiou não no que os seus olhos podiam ver,
mas no caráter de Deus e na certeza de que Ele era fiel para cumprir sua palavra. Isso nos ensina que a fé verdadeira vai além das circunstâncias temporais e das nossas limitações físicas ou emocionais. Assim como Abraão, também somos chamados a crer nas promessas de Deus em nossas vidas, mesmo quando não vemos imediatamente o cumprimento delas. Talvez tenhamos recebido promessas de Deus que ainda não se realizaram, ou estamos atravessando momentos de dificuldades onde a esperança parece distante. Deus nos convida, assim como convidou a Abraão, a olhar para o céu, para algo maior e acreditar que suas promessas são como as estrelas, incontáveis e firmes, mesmo que às vezes escondidas pelas nuvens das circunstâncias. A promessa de uma grande nação para Abraão não era apenas uma questão de descendência física, mas um legado espiritual. Através da fé, nos tornamos filhos e filhas de Abraão, herdeiros das promessas que Deus fez a ele. Assim, a grande nação que Deus prometeu a Abraão se estende para além de Israel e abrange todos aqueles que, ao longo dos séculos, creram em Jesus Cristo, o descendente final de Abraão, em quem todas as nações da terra são abençoadas. Hoje, como cristãos, somos parte do cumprimento dessa promessa. Somos herdeiros de um reino que não tem fim e parte de uma família espiritual que transcende fronteiras culturais e geográficas. Essa grande nação espiritual, formada por crentes de todas as partes do mundo, é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Assim como Deus foi fiel em cumprir suas promessas a Abraão, Ele também é fiel para cumprir suas promessas em nós. Podemos enfrentar desafios, lutas e tempos de espera, mas a palavra de Deus não falha. Devemos aprender a cultivar essa fé perseverante que Abraão demonstrou, confiando que Deus tem um plano perfeito e que suas promessas se cumprirão no tempo certo, segundo a sua vontade soberana. Essa história também nos desafia a refletir sobre o tipo de legado espiritual que estamos deixando. Deus chamou Abraão para ser uma bênção para todas as nações da terra e, como seus descendentes espirituais, somos chamados a ser bênçãos para aqueles ao nosso redor. Vivemos num mundo que anseia por esperança, verdade e salvação, e é nosso privilégio e responsabilidade compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, a promessa cumprida. Assim como Abraão foi uma luz para as gerações futuras, nós também devemos ser uma luz para o mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas e testemunhando do amor de Deus. Mesmo quando tudo ao nosso redor parecer contrário, devemos lembrar que Deus é fiel. Quais são as promessas que você está esperando em sua vida? Como Abraão, você é chamado a crer que Deus está trabalhando em seu tempo e que suas promessas são firmes. A confiança de Abraão em Deus foi considerada como justiça. Nossa confiança também será recompensada. Abraão esperou muitos anos para ver o cumprimento da promessa. Muitas vezes também somos chamados a esperar. Durante esses momentos, podemos nos aproximar de Deus, fortalecer nossa fé e nos preparar para as bênçãos que Ele já preparou para nós. Enquanto esperamos, devemos lembrar que o tempo de Deus é perfeito e que Ele nunca nos esquece. Abraão foi abençoado para ser uma bênção para todas as nações. Deus nos chama para esse mesmo propósito, viver de maneira que nossas vidas reflitam sua graça e seu amor. Como podemos ser uma bênção em nossas famílias, comunidades e locais de trabalho, levando a luz de Cristo para onde estamos? A promessa a Abraão se cumpriu ao longo de gerações, culminando em Cristo. Muitas vezes, o impacto da nossa fé e das promessas que Deus cumpre em nós transcende nossa própria vida. Nossa confiança em Deus pode ter repercussões eternas, tocando vidas muito além do que podemos ver agora. Por fim, assim como Abraão olhou para as estrelas e confiou em Deus, somos convidados a olhar para o futuro com os olhos da fé. Que possamos confiar em Deus plenamente, sabendo que Ele está cumprindo seu plano em nós e que somos parte de algo muito maior, a grande nação espiritual formada por todos os que creem no Senhor. Abraão nos mostrou que o Deus que promete é o Deus que cumpre, e essa verdade é tão válida hoje quanto era em sua época. Que possamos viver nossas vidas à luz dessa promessa,
confiando em Deus de todo o coração. Que Deus vos abençoe sempre.